Bom, gente, primeiramente explicando o que é o tarô, que é muito interessante. O tarô ele é uma espécie de oráculo, de muitos oráculos que existem, e ele atualmente é um dos mais famosos quando a gente vai fazer uma consulta para entender energia, fazer previsão, para descobrir mais a fundo uma situação. E ele é representado por arquétipos, né? Ou seja, os arquétipos ali do inconsciente coletivo. Foi algo que já foi usado há muitos séculos atrás e que ficou popularizado depois do século XIX, eu acredito, que também foi mais a público, que as pessoas conseguiam ter mais acesso. Hoje em dia eu acredito que ainda não é tão popular, pode ser que ainda seja para um grupo muito seleto de pessoas ou que a ferramenta não é tão explorada. Eu acredito que essa ferramenta ela poderia ser muito mais explorada, principalmente para a área de finanças. Como eu disse, eu já atuo nessa área tem 1 ano e 5 meses e praticamente, vamos por 80% do meu público fala sobre relações afetivas, o que também é maravilhoso, mas com certeza essa é uma ferramenta que a gente também pode utilizar para saber de finanças, saber sobre a nossa espiritualidade, interpretação de sonhos. É uma ferramenta que dá sempre para extrair um pouco mais dela. E o tarô ele é dividido por 22 arcanos maiores, onde a gente tem as energias mais amplas, as energias gerais, né? Então mostra uma energia geralmente mais forte. E a gente também tem os 56 arcanos menores, que eles mostram uma energia mais direcionada, mais focada. E o que é interessante, porque o tarô é uma ferramenta realmente completa. A gente também tem o baralho cigano, que é maravilhoso, mas o tarô ele realmente consegue ir mais profundamente pelo fato de ter muitas cartas. Bom, gente, como e por que o tarot funciona? Acho que isso é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm, principalmente para pessoas que não entendem muito sobre energia, fica um pouco lúdico toda essa funcionalidade do tarot. E antes mesmo de eu entrar nesse mundo, eu também não entendia muito bem como funcionava, e foi só realmente estudando que eu comecei a compreender. A primeira coisa que a gente tem que entender essa imagem ela é muito legal, porque ela mostra que a gente tem um campo vibracional ao nosso redor. Esse campo ele é formado através das nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Então, fica tudo aqui armazenado nesse nosso campo. E o tarô ele vem como uma ferramenta para se conectar nessa energia, e aí ela consegue extrair informações desse campo. Então, a gente consegue ver o momento atual, a gente consegue ver situações que estão no seu subconsciente, a gente consegue ver bloqueios passados e também probabilidades futuras. Eu falo probabilidades porque o tarô, ele nunca vai ser uma sentença para você, ou seja, eu vi aqui que você e a pessoa amada vocês vão terminar. Isso é uma probabilidade, mas não quer dizer necessariamente que isso vai acontecer. Porque o nosso campo energético, conforme a gente vai tendo nossas experiências, ele tem lá um cálculo do que pode acontecer. E é justamente isso que o tarô ele vai captar e vai mostrar para você. Bom, gente, agora é uma parte bastante interessante, que é sobre como o tarô ele pode ajudar. Ele pode ser utilizado de inúmeras maneiras, e uma dessas maneiras é a tomada de decisões. Vamos supor aqui que a gente tem que tomar uma decisão e a gente não consegue enxergar muito bem a longo prazo se aquela decisão vai ser boa para a gente, ou se a gente vai ter prejuízos, ou a gente está em dúvida se a gente vai para o caminho A ou para o caminho B. Então, é nesse momento que você faz uma consulta com o tarô e você pergunta para ele quais serão os possíveis resultados dessa decisão, qual é o melhor caminho escolher, esse caminho ou outro caminho. Então, o tarô ele vai trazer para você energia, ele pode te dizer se você vai ter consequências positivas ou consequências negativas. Então, ele ajuda realmente a você ter uma visão mais ampla da situação e tomar uma decisão de uma forma mais segura, sem ter tanto receio se essa situação ela vai dar certo ou vai dar errado. Aí, alguns dos exemplos que eu trouxe aqui fala: este é o momento certo de abrir meu negócio? Serei bem sucedida se mudar de emprego? Serei feliz se mudar de residência para a cidade X? Então, ele vai captando essas possibilidades e trazendo para vocês um resultado que vai ser interessante para ajudar vocês a tomar essa decisão. Bom, gente, obter clareza sobre situações. Uma coisa muito comum que acontece com a gente, eu falo que é obter clareza sobre situações que o tarô ele pode te ajudar. Porque quando a gente para um momento para meditar, para refletir, a gente consegue sim, chegar a essas decisões, mas o que acontece muito é que a gente tem uma rotina muito corrida. Então, muitas das vezes a gente não consegue parar para ver, para perceber, para ter profundidade sobre aquela situação. Então, quando a gente vem e faz a pergunta para o tarô, ele já consegue trazer para a gente. Então, mostra lá se tem algum bloqueio, se você está receptivo, se você está fechado para uma situação. Então, também
fala sobre os seus sentimentos. Nesse mundo do autoconhecimento, a gente sempre sabe a importância do sentimento, que é através do sentimento que a gente vai ver se a gente vai conseguir atrair uma situação para a gente que é positiva ou se a gente vai estar repelindo aquela situação. Então, quando a gente pergunta para o Tarot, ele vai mostrar: eu me sinto assim a respeito de finanças. Eu me sinto assim a respeito do meu trabalho atualmente. Então, vai mostrar para você se aquilo tá bom ou não. Então, também pode, né, como eu disse, identificar os bloqueios, o que está impedindo você de alcançar os resultados, qual que é a sua real motivação por detrás de um sonho, de uma meta. Essa motivação tem a ver com você? Tem a ver com querer agradar outras pessoas? Tem a ver com seu ego ou é algo da sua alma? É algo que a sua espiritualidade está mandando para você? Agora, esse é um fator muito legal também, que é a busca por aconselhamento. Quem não quer receber um conselho, né? Se a gente está meio triste, a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente fala: nossa, eu preciso de um conselho. Então, a gente vai para onde? Para as cartas, perguntar um conselho para o tarô. E é muito interessante que a gente pode perguntar como é que a gente tem que agir para que aquela situação ela seja favorável para a gente. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui. Qual a melhor forma de agir na minha vida financeira, de trabalhos e negócios? Ou seja, como eu devo, qual postura eu devo assumir, o que eu devo fazer para que eu tenha os melhores resultados naquela situação. Outra aqui que eu acho muito legal também é: se eu sou um chefe, alguém responsável por outras pessoas, qual a melhor maneira de agir para ter melhores resultados? Então, será que eu, como alguém responsável, estou agindo da maneira certa com os meus, né, subordinados? Será que eu estou sendo uma pessoa aberta? Será que eu tenho que ser mais firme? Será que eu tenho que ser mais maleável? Claro que aqui a gente não aconselha ter uma dependência do tarô, usar o tarô para tudo, para tomar qualquer decisão na vida, mas sim para aquelas questões que você realmente sente que precisa de um suporte, que precisa ter mais clareza, que precisa realmente ver com mais amplitude a situação, porque aí realmente o tarô ele vai ser muito bom para isso. Por fim, resultados, né? O que a gente espera depois que um consulente vem até a mesa para uma consulta de tarô? A gente espera que o consulente ele saia mais confiante da consulta de tarô, principalmente para tomar decisões, para ter clareza, ele sai com mais clareza também e orientação sobre o que fazer. Mas é interessante também sempre trabalhar as expectativas a respeito do tarô, porque o tarô ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai mostrar realmente o que de fato é. Então, é sempre interessante ter as expectativas abertas para ouvir o que realmente precisa ser passado para você naquele momento. Porque, da mesma forma que eu já atendi muitas pessoas, muitas vezes eu também já me consultei. E quando a gente escuta algo que a gente não quer ouvir, a gente fica: nossa, mas e agora o que eu faço, né? Mas é muito interessante também, é saber usar os dois lados para nos favorecer.